para os alunos de eletricidade básica do curso eletrotécnica. Muito bem, hoje vamos começar com resistores. O que são resistores? Tá? Então, primeiramente, antes de nós vermos o que é um resistor, nós precisamos entender o que é uma resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é a dificuldade que o material possui à passagem da corrente elétrica, cargas elétricas. Quanto maior for esta dificuldade, maior será a resistência, e vice-versa. Vamos entender isso através de uma pequena e breve simulação. Então, vamos ver aqui. Então, aqui eu construí um pequeno circuitinho, né? Um circuito bem simples. Tá? Nós temos aqui uma resistência, certo? Aqui uma bateria, aqui um interruptor e aqui fios. Tá? Se eu ligar esse interruptor, certo? A lâmpada acende. Se eu desligá-lo, a lâmpada apaga, logicamente, né? Então aqui eu estou ligando, então eu estou fechando o circuito. E aqui estou abrindo o circuito. Então nós temos aqui um circuito fechado e aqui um circuito aberto, certo? Esse circuito aqui nós podemos colocá-lo de duas formas. Ou vê-lo real, né? Olhando aqui a bateria, certo? Uma lâmpada, aqui um interruptor, o fio, ou nós podemos ver no seu modo esquemático. Então vamos ver como é que ele fica no seu modo esquemático. Então aqui nós temos a bateria, certo? O menor aqui significa o negativo e o maior o positivo, porque aqui nós temos um circuito de corrente contínua, certo? Olha como é que é então o nosso interruptor para abri-lo e fechá-lo, né? Aqui nós temos a lâmpada, certo? Que possui esse esquema aqui, tá? No momento nós vamos utilizar então, para ficar mais fácil, o realista, tá? Porque eu quero ver a lâmpada sendo ligada e desligada. Então, muito bem. Então temos aqui o nosso esquema, né? O nosso circuito básico, né? Então nós vamos ver como é que acontece o fluxo de elétrons dentro desse circuito, certo? Quando ele é fechado. Então quando ele é aberto, o que acontece? Ele para de funcionar, os elétrons param de transitar por dentro do fio. Então esse trânsito de elétrons aqui, esse trânsito de elétrons do negativo para o positivo, tá? Do negativo para o positivo, significa, tá? Então os elétrons fluem do negativo, sempre assim, do negativo para o positivo. Essa é chamada de corrente real, certo? Em contrapartida, nós temos o que nós chamamos de corrente convencional. O que é corrente convencional? É o oposto aos elétrons. Então, ele flui do positivo para o negativo. Qual é a finalidade disso? É que antigamente achávamos que eram os positivos que fluíam dentro do fio. Posteriormente, eles descobriram que não eram os positivos, eram os elétrons. Tá? Eles não tinham esse conhecimento aprofundado. Aí o que iria acontecer? As equações todas que nós conhecemos teriam que ser reescritas, ou seja, teria que colocar um sinal de negativo nessas equações. Portanto, para não fazer isso, o que eles decidiram? Transformar, então, em corrente convencional, certo? Então, é sempre do positivo para o negativo. É assim que nós vamos tratar, então, a partir de agora, esses circuitos elétricos, sempre utilizando corrente convencional e não mais corrente real, certo? Quando ela for tratada como corrente real, fiquem bem atentos a isso, ó, importante. Quando ela for tratada como corrente real, vai estar escrito isso. Então, no exercício ou em qualquer prática, estará, então, escrito, né? Escrito que é para se trabalhar com corrente real. Muito bem, terminamos então esse assunto e vamos então continuarmos com o circuito, análise desse circuito.
que acontece então com a resistência quando ela aumenta? Então vamos aumentar a resistência para vocês verem o que acontece. Ó. Olha o que acontece quando aumenta a resistência da lâmpada. A luminosidade, então, ela diminui, certo? Quando eu diminuo a resistência da lâmpada, olha o que acontece com a lâmpada. Ela aumenta, né? E se a resistência da lâmpada for zero, então eu causo um curto-circuito. Queimei minha fonte, tá? Como vocês podem ver aqui, queimei tudo, arrebentou o circuito, certo? Corrente vai ao infinito, mas isso nós não queremos na prática, por isso que tem essas simulações, que a gente pode simular e ver o que acontece, né? Então, à medida que eu aumento a resistência, diminui a luminosidade da minha lâmpada. Quando eu diminuo a resistência, olha o que acontece, que bonito, a intensidade da minha lâmpada aumenta, correto? Considerando logicamente, né, que a nossa pilha tem a mesma voltagem sempre, né? Então ela está trabalhando em 9 volts, tá certo? Então, em contrapartida, se eu permanecer aqui com a resistência constante, né, sempre a mesma, tá? Eu vou colocar aqui os valores para vocês verem, tá? Então aqui nós temos 10 ohms, tá? Então essa é a resistência. Então se eu permanecer com a minha resistência constante e aumentar, olha o que acontece então com a tensão elétrica, tá? Cuidar para não queimar a lâmpada. A lâmpada, ela é feita para trabalhar com certo limite de tensão. Qualquer outra tensão, então, pode queimar a lâmpada, certo? Ou o aparelho, né? Aparelho eletrônico, elétrico. Então, não faça isso em casa. Aqui nós estamos fazendo uma simulação, é lógico, né? Só para mostrar para vocês, certo? Então, muito bem. Entendido, vou repetir aqui, né? Então, o que acontece quando eu aumento a resistência? Diminui a luminosidade, né? Quando eu aumento quando eu aumento a resistência, diminui a velocidade, a intensidade luminosa, e quando eu diminuo, então, a resistência, aumenta a intensidade luminosa. Correto? Muito bem, como é que nós podemos usar esse circuito aqui para nós medirmos, né, algumas propriedades desse circuito? Então vamos aprender hoje, né, agora em diante, a trabalhar um pouco com a resistência. Então, resistência que serve para limitar a passagem de corrente do elétron. Muito bem. Então, resistência elétrica é a dificuldade que o material possui a passagem da corrente elétrica. Cargas elétricas, né? Quanto maior for a dificuldade, maior será a resistência e vice-versa, certo? O que são resistores? Resistores são dispositivos que possuem resistência elétrica. O que é um dispositivo? É o aparato, né? Aquele resistorzinho, aquele, né, pequenininho. A lâmpada, por exemplo, é um resistor, né? O ferro elétrico, o chuveiro, tá? Então, todos esses têm resistência, certo? Resistência, então, é a propriedade. E resistor é o componente, tá? É o aparato, é o componente elétrico. Todo resistor possui resistência elétrica, tá? Então, dito isso, certo? Como é que nós podemos, então, medir uma resistência, tá? Como é que nós podemos medir a resistência? Utilizando-se de um medidor que nós chamamos de ohmímetro, tá bom? Para medir uma resistência, então, com um ohmímetro, nós utilizamos esses 5 passos que estão escritos aqui. Então, primeiro, desligar a energia elétrica do material que você vai medir. Isso é importantíssimo. O ohmímetro não pode ser ligado enquanto o resistor estiver ligado à fonte elétrica. Não pode, certo? Tem que ser desligado. Porque senão dá erro, pode até queimar o instrumento, né? Tá? Então não pode fazer isso. Então, segundo, é colocar o ohmímetro na maior escala e diminuí-la sempre que possível. Tá? Conecte os terminais nas saídas do medidor. Tá? Zere o medidor se ele tiver essa função. Então, geralmente nós utilizamos ohmímetros
digitais. Esses ohmímetros digitais, nós não precisamos fazer isso, né? Tá? Então, somos somente os ohmímetros analógicos, certo? Zere o medidor se tiver essa função, então não há necessidade, tá? E número 5, encoste um terminal a uma extremidade do material ou circuito que você quer medir e o outro a outra extremidade, tá? E veja a leitura do medidor. Isto é. Então aqui nós temos, né, como medir, certo? Aqui nós temos então um resistor, tá? Isso aqui é o resistor. E esse aqui é o nosso ohmímetro. Tá bom? Depois eu postarei um videozinho para vocês verem como mede com ohmímetro. Tá bom? No momento estou então fazendo através de simulação. Então aqui nós temos a simulação, certo? Isso aqui corresponde a esse esquema aqui. Lembrando que esse aqui é o nosso resistor e esse aqui também é o nosso resistor. O que está acontecendo aqui? O nosso resistor está marcando, então, 1570 ohms. Ohms é a unidade de resistência, certo? E aqui, então, nós temos marcando, né, 1,57 kilo-ohm, tá? Kilo-ohm. E aqui também nós temos no ohmímetro, né, marcando a resistência de 1,57 kilo-ohm. Beleza? Continuamos, então, podemos ver que estes dois circuitos são equivalentes, certo? Então, vamos mostrar isso, uma pequena e breve simulaçãozinha, tá? Para mostrar isso para vocês. Então, aqui nós temos aqui nossa simulação, tá? Sobre o ohmímetro. Então, primeiramente, nós abrimos o ohmímetro. Estão vendo que estão mostrando aqui V, né, que é a tensão, medida da tensão dos volts, e aqui o ohmímetro. Então nós temos que selecionar. Sempre que vocês forem trabalhar com multímetro, tá, utilizar aqui, então escolher em qual nós vamos utilizar. Então no caso aqui, ohmímetro, tá? Aqui nós temos então corrente contínua, certo? O ohmímetro não tem a possibilidade de corrente alternada, só corrente contínua. E aqui, então, nós vamos ligar o instrumento, né? Então, vou ligar aqui. Olha o que acontece. Acabamos de ligar, então, a resistência 7,76 ohms, certo? O que está marcando aqui no nosso instrumento. Vamos desligar agora o instrumento, certo? Vamos alterar aqui o valor. Vamos alterar, vamos botar 1.500. 1.500. Certo? 1.500. Vamos ver o que acontece agora, que eu vou religar o nosso ohmímetro, tá? Acabei de religar e mediu 1,5 kilo-ohm. Tá? Então, esse basicamente, ó, desliguei, desconectei da fonte de alimentação elétrica, certo? Só está o resistor. E aqui eu adaptei, então, ó, coloquei o multímetro, né? Liguei o multímetro, certo? Simples assim. Deixa eu só arrumar aqui, porque ficou feio. Tá? Então, aqui nós temos. Tranquilo? Vamos desligar, então, o ohmímetro, certo? E vamos voltar ao nosso esquema. Muito bem. Outra forma, tá? Aqui nós temos, antes de nós continuarmos, né? Coloquei a simbologia do que nós temos, né? Aqui nós temos o condutor, certo? Que é o fio que vai ser representado dessa forma. Aqui o cruzamento sem conexão, então aqui nós temos o cruzamento sem conexão e aqui o cruzamento com conexão. Então tem uma bolinha. Sempre que tiver essa bolinha, você sabe que eles estão unidos, tá? Fonte, gerador ou bateria, tá? Aqui nós temos a simbologia, lembrando que o menor é negativo, sempre pensa assim, ó, menor negativo, maior positivo. Tá? A lâmpada, que nós vamos representar dessa forma aqui, e o interruptor através desta que é a chave, né? Desse símbolo. Temos outro também, que é o resistor, tá? Que é aquela minhoquinha lá, né? Que vocês já viram, ok? Então, seguindo aí,
Então, outra forma de ler o que o resistor está me dizendo é justamente isso, ler o que está escrito no resistor. Pode ser embaraçoso, né? Brincadeira, mas é isso aí mesmo. Então, tem resistor que já trazem esses dados, tá? Então, ele pode ser lido no próprio corpo do resistor, conforme figura abaixo. Então, nós temos esse aqui, ó, 33K, que corresponde a 33 kΩ, tá? Ele dissipa uma potência de 25 watts. Esses aqui são para grandes potências, tá? Geralmente nós vamos trabalhar com resistores de baixa potência, tá? 1/4 de watt, 1/8 de watt. Então são resistores de baixa potência, tá? Mais para eletrônica, tá? Usado em eletrônica. Se bem que esses aqui também são usados em eletrônica, certo? Esse aqui nós temos então também, né? Só ler 1K né? 1K. Então 1 kΩ. Esse aqui está fornecendo já também a tolerância dele. O que é tolerância? Ele pode variar em 5% para mais ou 5% para menos, tá? Então ele pode ir nessa faixa. Então ele não precisa ser necessariamente 1 kΩ, que corresponde a 1000 ohms, tá? Ele pode variar entre 5%, tá, mais ou menos de 1050 ou 950 até 1050. Esta é a variação permitida por esse resistor, tá? Ele dissipa então a potência de 10 watts. Beleza, então esse é uma forma, ler no corpo do resistor. A outra maneira é utilizando então as cores, tá? Esses aqui são resistores, geralmente são resistores de baixa potência, certo? Então nós temos dois tipos de resistor de lista, né, do código de cores. Então nós temos esse aqui, tá? Esse aqui temos 4 linhas, tá? Então 4 faixas de cor. E esse aqui nós temos 5 faixas de cor. Então 4 faixas de cor e 5 faixas de cor. Geralmente, pessoal, esse aqui é azul, tá? É azulzinho. Então nós estamos lendo aqui, ó, esse aqui é a representação de um valor de 1 kΩ, tá? Com tolerância de 5%. E esse aqui é um resistor de 560 ohms com tolerância de 1%. Então veja que esse aqui tem uma tolerância menor. O que significa isso? Que ele é um resistor mais sensível a mudanças, tá? Ou menos sensível a mudanças, ele é mais constante, tá? Ele é mais constante, bem mais do que esse aqui, tá? Esse aqui pode variar 5%, esse aqui só varia 1%, tá? E como se faz a leitura deste tipo de resistor? Então vamos aprender aqui através do código de cores, tá? Então vamos aprender primeiro o resistor com 4 faixas de cor. Então vamos dar sequência aqui, né, ao nosso assunto. Então, lendo aqui o nosso resistor, tá? Nós temos aqui a primeira faixa que é o marrom, tá? Então, se a primeira faixa, nós vemos, logicamente, na coluna da primeira faixa. E lemos aqui, ó, o marrom na primeira faixa corresponde a 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1. Posteriormente, nós viemos aqui para a segunda faixa. A segunda faixa aqui que vocês estão vendo é vermelha, correto? Então, nós viemos na segunda faixa, que está escrito, ó, vermelho. Então, 2, certo? Depois disso, nós fazemos o fator multiplicador. Então, o que é aqui o fator multiplicador? É o preto. Então, vamos ver aqui, ó, preto, fator multiplicador, terceira faixa, né? Eu tenho que multiplicar, então, esse valor aqui, certo? Esse valor aqui por 1. Isso vai dar igual, então, a 12 ohms, certo? 12 ohms. Ups. Tá? Então, esse resistor aqui tem uma resistência de 12 ohms. Muito bem, vamos ver a tolerância desse resistor, tá? Lembrando que é mais ou menos, tá? A gente não coloca isso, mas vocês saibam que é mais ou menos uma tolerância de... Aqui está dizendo que é dourado, tá? Então, a cor dourada. Vamos ver aqui, ó, qual é a resistência. Então, a resistência é de
5%, tá? Mais ou menos 5% do valor do resistor, tá? O que significa isso? Tá? 5% ele pode ir de 11,4 ohms, tá? Até 12,6 ohms. Tá? Então ele tem essa possibilidade de variação, tá? 5%. Se fosse 10%, ele poderia ir de 10 a 13, né? Não, desculpe, de 11 a 13. Tá? Ele poderia variar, então, de 11 a 13, que seria aceito esta variação, tá bom? Muito bem. Visto como é que é o código de cores de 4 faixas, vamos ver agora como é que é o código de cores de 5 faixas. Então, aqui nós temos, ó, a de 4 faixas, só para vocês entenderem o que significa 4 faixas, né? Nós temos 1, 2, 3, 4 faixas. E a de 5 faixas, 1, 2, 3, 4, 5 faixas. Certo? Muito bem. Então vamos ler agora, aprender a ler o de 5 faixas. Tá? O resistor de 5 faixas, então nós temos aqui o primeiro, vermelho. Vamos chamar aqui o nosso bloco de notas. Tá? Vamos passar aqui para cima, né? Então, aqui o primeiro, nós vemos aqui, é vermelho. Então, vamos aqui no vermelho. Vermelho, a primeira faixa é 2. Então, colocamos 2 ali. A segunda faixa, que nós estamos vendo aqui, é laranja, né? Uma faixa laranja. Então, nós colocamos 3, porque o 3 corresponde ao laranja, ou laranja corresponde ao número 3. Posteriormente, nós vamos para a terceira faixa, ó. Acrescentou uma faixa aqui, ó, a terceira faixa. Na terceira faixa, nós vamos ler que é violeta. Violeta corresponde a 7. Então, nós temos aqui 237. Muito bem, agora vamos ver o fator multiplicador. O fator multiplicador, neste caso aqui, é preto. Preto, novamente, vezes 1 ohm. Então, nós temos que esse resistor aqui, especificamente, é de 237 ohms. Tá? Vamos ver, então, a tolerância. A tolerância vai ser mais ou menos. Então, que cor aqui nós temos? É o marrom. Marrom nos diz que a tolerância para o marrom é de 1%. Então, 1%. Essa, então, é a tolerância. Tá? Como eu disse antes, ele é um resistor com pouca variação, tá? Apenas 1%. Nós temos aí resistores de 1% de tolerância, 2%, 0,5%, 0,25%, 0,1% e 0,05%. E, como nós já vimos, né, o de 5% e de 10%. Tá? Então, esses aqui são mais precisos, esses resistores aqui, ó, tá? Geralmente são esses resistores de 5 faixas, tá? Que eu preciso de mais precisão na medida, certo? Muito bem, então vamos fazer um exercício do resistor, como ler o resistor, tá bom? Então aqui tem um resistor, certo? Então, primeiramente, o que eu identifico? Se tem 3, se tem 4 ou 5 faixas. Esse aqui dá para ver que tem 4 faixas, tá? 1, 2, 3, 4. Certo? Então, eu vou pegar a tabela das 4 faixas. Então, para a faixa número 1, ou seja, a primeira faixa, nós temos aqui a faixa de cor marrom. Então, nós vemos aqui cor marrom, certo? É 1. Então, 1. Então, colocamos o 1 aqui. Depois, nós temos a faixa de cor vermelha. Vermelha significa 2. Então, colocamos o 2 aqui. Depois, nós vamos para a terceira faixa, que é o multiplicador. Observe aqui, ó, nós temos a faixa de cor marrom. Marrom significa 10 ohms. Então, vamos multiplicar esse resistor por 10 ohms. Certo? Muito bem, agora eu faço esse cálculo aqui, né? 12 vezes 10 vai dar 120 ohms.
Muito bem, e falta ver então a tolerância, tá? Percebam? Aqui é o dourado, ó. Aqui é o dourado, olha a diferença aqui, ó. Dourado não é amarelo, né? Amarelo tem uma cor diferente, tá? Então, o dourado é esse aqui, ó. Ó, dourado, 5%. Então, esse nosso resistor aqui tem uma tolerância de mais ou menos 5%. Certo? Então, esse aqui é o nosso resistor. Vamos ver se está correto? Vou clicar aqui, certo? Ó, 120 ohms, certo? Então, esse é o nosso resistorzinho. Tá? Entendido mais esse assunto.